Rogério, como a gente vem discutindo aqui, esse volume grande de acesso também leva a um questionamento de uma centralidade nos sistemas. Então, recentemente, a gente teve o caso da Amazon, né? Então, uma região da Amazon que ficou fora do mundo afetou desde o Roblox, né, do joguinho, até mesmo serviços de entrega e de compras no Brasil. E a gente também traz essa discussão pensando numa questão de um serviço público, digital, mas que às vezes acaba e já está virando, né, o ponto de acesso principal para acessar todos os outros serviços em diferentes esferas. Como que vocês vêm pensando toda essa robustez do sistema do gov.br, né? Então a gente conversou inicialmente sobre essa nuvem soberana, mas você pode dar mais detalhes assim do ponto de vista de como vocês vêm pensando essa questão da infraestrutura no Brasil para dar conta desse acesso, desses novos serviços que vão demandar, inclusive, novas capacidades computacionais, né? Chegando, por exemplo, serviços de inteligência artificial, como você colocou. Qual que é a estratégia para a gente conseguir aguentar, suportar esse tráfego e continuando provendo um serviço de qualidade aí para os brasileiros? Ô Rogério, o Diogo é muito elegante na forma em que ele coloca as coisas, mas o brasileiro quer saber se a Amazon cair, o gov.br vai cair também? Ó, já caiu e a gente não caiu. Né? Eu acho que assim, se você olhar o histórico aí, você vai ver que nenhum desses últimos grandes episódios aí que aconteceram, né, envolvendo aí Big Techs, né, a gente teve o caso, né, na AWS, Microsoft também faz algum tempo, e nenhum deles afetou a prestação de serviço, né. Quando a gente está cuidando dessa questão com esse olhar de melhorar a robustez, então hoje, por exemplo, você tem uma estrutura que é redundante, né, ou seja, você tem outras estruturas que suportam, embora a gente tenha uma centralidade, como bem disse o Diogo, né, eu acho que a gente tem, né, preocupações reais com isso, a gente faz investimentos robustos aí nessa infraestrutura, falamos do Serpro, né, eu acho que assim, o Serpro vem desempenhando um papel excepcional dentro desse processo, ele vem investindo ano a ano, né, nesse ambiente para que a gente tenha uma robustez cada vez maior. E quando, no início aí da fala, né, a gente abordou essa questão de adquirir ou de retomar essa questão da nossa soberania operacional, ela está relacionada a isso, gente, né? Assim, você ter um maior controle sobre o que acontece, você poder estar, de fato, né, com isso na sua mão para determinadas decisões, para você poder rotear de outra maneira. Então, eu acho que a gente vem dando passos importantes dentro dessa questão da robustez. Eu acho que essa questão, né, sobretudo de cyberataques, né, que a gente vive, né, ocorrências, infelizmente, na medida em que a pauta da transformação digital ela avança em qualquer país do mundo, a pauta, né, desses ataques cibernéticos, ela também, lamentavelmente, vem junto, né? E isso, eu acho que assim, é importante que a gente saiba, né, que as pessoas saibam, a gente investe muito nessa proteção, a gente investe muito em segurança da informação. O Brasil, lamentavelmente, aí é um dos maiores destinos, né, de ataques cibernéticos na América Latina. A gente tem aí preocupações reais, né, e investimentos, né, vultuosos aí em relação a isso. Rogério, a gente até agora tem discutido muito sobre a infraestrutura e qual é a relação dessa infraestrutura com grandes empresas estrangeiras. Mas o gov.br centraliza as informações de 170 milhões de pessoas, quando elas entram em contato com mais de 5 mil serviços, como você mencionou, sejam fornecidos pelo governo federal, pelo governo estadual, por governos municipais. E a informação, hoje em dia, informação é poder. Como que o gov.br garante para que essa centralização de informações pessoais de virtualmente todos os cidadãos adultos do Brasil não seja uma vulnerabilidade para o sistema, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político? Ou seja, como o sistema garante que ele não vire um Big Brother, um grande irmão de vigilância e monitoramento dos brasileiros por alguém mal intencionado?
Bem, vamos lá. Primeiro que quando a gente fala de uma centralização, né, e de fato em alguns dados ela acontece, que você precisa fazer uma identificação básica do cidadão, esse dado básico, né, por exemplo, o CPF da pessoa, né, os dados básicos de identificação, filiação, eles precisam de certa maneira, né, você precisa garantir que essa centralidade aconteça. Mas os dados das pessoas, por exemplo, de saúde da pessoa, os dados de previdência da pessoa, os dados de assistência da pessoa ou de qualquer outra política pública, na verdade, eles não estão fisicamente no mesmo lugar, né? A gente faz uma integração desses dados, a gente busca essas informações nas bases de dados dos vários órgãos que estão conectados ao GovBR. E nenhuma desses órgãos, eles transcendem, né, ou eles extrapolam aí o uso que é dado para aquela política pública. Então, a gente respeita e tudo que a gente faz um relatório de impacto, né, para cada uso daquela política, para cada uso daquele dado, e garantindo que ele seja utilizado especificamente para aquela finalidade. Então, eu posso garantir, né, à população, né, ao cidadão, que o dado dele não é utilizado para nada que não seja aquela política pública que está destinada. E não existe, vamos dizer assim, uma centralidade desse dado ou uma unicidade física desse dado, né? Ele continua lá na saúde, ele continua na educação, a gente apenas utiliza aquela informação para efetivar ou para personalizar um serviço naquele momento que a gente precisa estar fazendo. Então, quando eu disparo, por exemplo, uma informação de que tem um remédio disponível na farmácia popular para uma pessoa, eu pego aquele dado da saúde para aquela política, mas eu não fico com aquele dado, né? Eu utilizei aquele dado transitoriamente, identifiquei que aquela pessoa tem o perfil de idade, né? Ou cruzei com uma outra política que verificou que aquela pessoa está num programa social, e é para aquela finalidade naquele momento. Rogério, o Brasil é complicado, né? A gente é muito criativo. E para golpe é uma coisa também assim inacreditável. E agora a gente vê que o gov.br, né, dado essa quantidade de acesso a diferentes serviços, acaba virando, com certeza, uma isca aí para golpistas. E a gente já viu, né, casos de acesso indevido. Como que vocês estão lidando com essa situação, né? Porque muitas vezes depende menos de uma questão de cibersegurança, né? E depende também do comportamento das pessoas. E aí, qual que é a estratégia do governo em relação a isso? Diogo, isso aí é chave que você falou, né? Porque, assim, quando a gente avalia, né, às vezes acontece até em matérias aí que o GovBR, né, o cara conseguiu, né, entrar lá no GovBR. E eu vou dizer para você que essas inserções ou essas fraudes, elas estão muito, né, na sua esmagadora maioria, ligada à questão da engenharia social. Né? A pessoa consegue capturar a senha da pessoa e fazer uso dessa senha, né, ou dessa informação que seja da habilitação da pessoa para fazer a inserção, né, ou a fraude que o crime que ela gostaria de cometer. Eu acho que uma das coisas que a gente vem fazendo muita campanha e quero aproveitar esse espaço aqui para pedir isso, as pessoas precisam, primeiro, né, habilitar o segundo fator de autenticação no GovBR. Né? Hoje, todo mundo, gente, é fundamental, porque muita gente não sabe que tem. Muita gente não sabe que tem. Qualquer coisa. Você vai comprar uma passagem aérea, você vai receber da passagem do cara lá da companhia aérea um código. Você vai entrar no seu banco, você vai fazer qualquer atividade, até para você usar lá o seu escritor lá, o seu Word, você vai receber um código para você confirmar se é você. Então, o GovBR tem isso. Né? A gente está numa campanha muito forte das pessoas habilitarem esse duplo fator de autenticação. É fundamental para a segurança das pessoas, para que ela, de fato, não tenha subtraído sua senha,
Porque às vezes a gente utiliza, né, a senha do e-mail é a mesma senha, né, de um serviço público, a senha, né, que a pessoa usa uma senha geral, e isso é uma fragilidade. Então, eu acho que passa muito por essa mudança comportamental. Primeiro, é fundamental habilitar esse segundo fator de autenticação. E isso, a gente utiliza vários instrumentos, a gente investe muito também na identificação, né, da imagem da pessoa, né? A gente sabe que hoje tem instrumentos, inclusive utilizando inteligência artificial para forjar que aquela pessoa, né, seja de fato, não é que, né, se passar por uma outra pessoa. E isso a gente vem investindo muito para exatamente em códigos que consigam detectar que aquilo é uma fraude. Então, o conselho que eu dou é que a gente precisa muito de que as pessoas tomem esse cuidado nas suas relações, né? Tomem cuidado, autentiquem, utilizem o duplo fator de autenticação, evitem essa questão do uso da senha. Muitas vezes, né, você passa a senha para uma outra pessoa fazer um serviço para você, um contador ou uma pessoa qualquer. Gente, isso é aquela coisa assim, você passaria o seu documento de um carro assinado para uma pessoa qualquer? A gente não faz isso no mundo físico. Então, essa preocupação, ela é fundamental. A gente não pode passar a senha. A gente não pode ter esse hábito. Então, passa muito por isso. Esses casos todos que a gente vê, gente, eles estão muito ligados a isso, a essa facilitação dada pela própria pessoa. Qual